Fala galera, tudo bem? Estamos aqui fazendo nosso vídeo sobre um tema que vem tocando a nossa vida, que vem trazendo muitas revelações. O tema de hoje é muito especial, né, amor? Sim, Que a gente tem que levar como ensinamento para toda a nossa vida, diante de tudo que a gente vem a fazer, né? Mais um ensinamento aí do nosso quadro aqui, né, sobre a palavra de Deus. E eu tenho certeza que vai ser grandioso aí para destravar diversas áreas na vida de vocês. O que tu acha, amor? amém, amém, também acho. Então, esse tema, ele vem batendo, confrontando a gente há bastante tempo. E aconteceu um fato muito especial, muito diferente, que eu recebi de um aluno que está lá no Brasil. É um depoimento, na verdade, eu questionei ele como tinha sido determinada a situação que ele tinha botado à prova, e ele falou assim que ele estava numa situação muito boa, muito favorável numa luta, e ele desacreditou, né, em um golpe que estava sendo construído, só que ele não deu a atenção de que ele deveria diante daquele golpe e achou, né, desacreditou que aquele golpe poderia levar ele à desistência da luta e foi o que aconteceu. E ele acabou perdendo a luta devido a não ter acreditado o suficiente naquilo que estava se organizando, se construindo, se levantando, né, diante dele. Então ele não levou com tanta seriedade, tanta atenção e acabou sendo finalizado naquele caso ali, né? E isso nos traz uma revelação muito grande, né? E é em cima desse assunto hoje que a gente quer abordar esse tema, então, não desacredite, tá? O não desacredite, ele é muito amplo, né? Não desacredite de um sonho que você tem, não desacredite de uma palavra que já foi lançada para a sua vida, porque às vezes muitas palavras são lançadas para nossas vidas, mas às vezes a gente desacredita do nosso potencial, a gente desacredita que a gente tem condição de alcançar. Sonhos são a mesma coisa. Às vezes a gente vê, né, o desafio momentâneo e acaba esquecendo o propósito que está lá na frente. Deus revela o que você vai alcançar. E o trajeto, ele não dá a revelação do trajeto, porque senão a gente desiste antes. Cabe a nós persistir diante disso e não desacreditar do que foi falado lá na frente. E é em cima disso que a gente quer falar um pouquinho mais hoje, tá Amém. certo? E também, normalmente, quando a gente sabe, né, do que vai acontecer, a gente também tende a querer mudar, né, amor? A rota, né, fazer do nosso jeito, mas a gente tem que... o acreditar é ter fé, né? Na verdade, se a gente acredita em algo, né, temos convicção de que as coisas vão acontecer, isso é a fé, né? É a fé que nos move, é a fé que nos impulsiona, nos direciona, né, para os nossos objetivos, para o alcance dos nossos sonhos. É a fé que move o mundo, né? Eu vou falar uma coisa que Deus vem falando comigo diante desse assunto, que é o quê? Quando eu era criança, a gente tinha um grupo de amigos e a gente gostava bastante de desbravar lugares em meio ao mato. Assim, a gente falava que, pô, vamos fazer uma trilha de bicicleta, construir, né, uma pista no meio do mato. A gente era muito fissurado nessa ideia. E sempre quando a gente tinha o propósito de fazer, né, a trilha, que ia ser um negócio muito legal, que a gente ia poder brincar de vários dias, a gente sabia que ia ter que ter o período da construção. Né? Antes de poder brincar, a gente ia ter que construir. E depois de construído, depois daquilo pronto, às vezes perdia a graça. A gente Hum, desejava muito brincar naquilo, mas o caminho foi difícil, mas ele foi foi mais no prazeroso. final foi mais prazeroso do que o pronto lá para a gente brincar. Então, Hum, a gente tira muitos ensinamentos diante de tudo isso, né? Às vezes, por maior que seja, né? Por mais difícil que seja a caminhada, lá uhum. na frente tu vai ver que valeu a pena ter caminhado, ter trilhado, ter superado, ter transpor, transposto, né? Esse obstáculo. Então, Sim. isso é A, muito legal. a jornada, ela é mais valiosa, então, do que o prêmio, né?
A Pode-se jornada dizer ela é mais isso. valiosa que o prêmio, E exatamente. aí, pensando na área do jiu-jitsu, então, tipo, a jornada de um atleta ela é mais valiosa do que uma faixa preta, né? Com certeza. Os ensinamentos vêm muito mais dentro da academia do que você ir lá em cima do pódio. Aonde você está trilhando aquele caminho, onde você está aprendendo diariamente a superação, saber quais são as suas dificuldades, receber instrução, deixar teu ego do lado de fora, ter humildade, respeito, né, companheirismo, lealdade, amizade, são muitas coisas que a gente desenvolve dentro do tatame, que às vezes o resultado só vai ser um sopro, né, do que já estava prescrito, porque você passou por tudo isso. Vai Agora, ser muito passageiro perto de tudo que exatamente. vai viver, né? Se você não passar por tudo aquilo ali, você não vai conquistar. E só vai dar valor pela tua conquista se você passar. A gente pode ter exemplos, às vezes, né, que a gente escuta em documentários ou livros ou qualquer outra coisa de pessoas que receberam uma grande fortuna, né, de herança e acabaram com essa herança em pouco tempo, né? Acabaram com, às vezes, com uma empresa que era familiar, que foi construída lá de gerações a gerações e tomaram posse daquilo ali sem valor, sem ter passado pelo processo e não valorizaram como deveriam, né? Quem ganha, às vezes, na Mega Sena, né? Nesses negócios de jogo, às vezes a gente também ouve falar que, às vezes, a pessoa não consegue permanecer com a fortuna por mais de um ano, ganhando ela não está acostumada com aquilo, né? num reality show, a mesma coisa. Então, o que acontece? O porquê que acontece isso? A única explicação que vem na minha cabeça é que não passou pelo processo. Não passou pelo processo, não vai dar o valor necessário. E isso Deus descreve e traz diante da Escritura muito claro para nós. Toda a história que tem aqui dentro dessa Bíblia, da Bíblia Sagrada, tanto na nossa mão aqui quanto na mão de vocês, pode ter certeza que vocês vão encontrar histórias de superação. Quem foi Davi, né? Davi era só mais um pastor de ovelhas, pecador, né? Ele era só mais um pastor de ovelhas naquele momento, só que ele foi ungido, né, a rei antes mesmo dele ter recebido. E aí quando ele conseguiu vencer o Golias, que ele começou o processo dele ali de reconhecimento diante do seu reinado, começou as perseguições. Ele teve que passar pelas perseguições para ele conseguir chegar aonde Deus já tinha determinado para ele. Se não fosse ele ter passado por tudo isso, talvez ele não teria chegado lá, né? E não dado tanto valor. Ele, por mais maiores os erros que ele cometeu, né, diante do seu reinado, ele sempre pedia perdão, se rendia a Deus, por isso que até hoje o nome dele é lembrado, né, e a estrela, né, a imagem lá de Israel é a estrela de Davi, que está na bandeira. Então, assim, se ele não tivesse passado por tudo isso e sempre reconhecido Deus acima de todas as coisas, talvez o nome dele teria sido esquecido no meio da história, né, amor? Sim. As tentações e as provações no meio do caminho, elas sempre vão existir, né? Sim. E quanto mais ela aperta, né? Quanto mais a gente é pressionado, é porque a gente está próximo da vitória, né? Então é onde a gente tende a querer desistir, né? Onde a gente está vendo que, eu não tenho mais saída, não sei o que mais eu faço. É o momento que a gente tem que apenas recorrer a Deus, porque vai ser Ele o nosso libertador dessa batalha, né, do que a gente está passando. E a gente tem que ter a fé de que a vitória ela está muito próximo, né, amor? A gente já passou por várias coisas, né? Muita coisa. Difíceis, muito difíceis, que a gente já teve vontade de desistir, né, amor? De não acreditar mais, não ter mais fé. Mas quanto mais apertou, e quanto mais aperta ainda, a gente sabe que a vitória ela está próxima. E a gente sabe porque muitas histórias na Bíblia nos mostram isso, né? Que muitos que tiveram caminhadas, né, de provações, de derrotas, o próprio Davi, né? No final vem a vitória, né? Vem o reinado, vem a conquista e o retorno, né? O resultado da fé. E no tema desacreditar, a gente trazendo novamente, né, com todo respeito à palavra de Deus, a história de Sansão. Sansão foi né, a história dele é contada lá em Reis, e ele foi um dos reis escolhido por Deus antes mesmo dele já ter nascido. Então,
o pai e a mãe dele foram concebidos por esse filho que recebeu uma força absurda para proteger e libertar o povo de Israel, né? Através do cabelo, né? Ele tinha a força dele, estava através do cabelo dele. Na verdade, a força dele vinha de Deus, né? O cabelo era um singelo ali, símbolo, né? E também era um propósito que ele não poderia passar nenhuma navalha, né, no cabelo. Mas, enfim, o que é o desacreditar? Ele desacreditou que alguém pudesse tirar o poder dele, né? E por ele ter desacreditado, né, ele acabou perdendo o poder. Ele se entregou, ele descumpriu diversos princípios que tinham sido estabelecidos para a vida dele, para ele viver em excelência diante de Deus. E um desses princípios foi a revelação, né, para uma mulher, naquele caso, né, uma mulher que não era da cultura dele, na qual ele não poderia ter se envolvido, e ele revelou o segredo da força dele. A mulher fez o quê? Foi lá e raspou o cabelo dele. Após isso, essa cena, ele começou a virar um meio de chacota, né? E então, ele desacreditou. Então, muitas das vezes a gente está em meio a rodas, né, amor? De pessoas que não têm sentido com o nosso propósito e a gente desacredita que aquilo ali pode, de alguma forma, contaminar nós. Às vezes a gente desacredita que um programa de uma TV, do que você busca pesquisar ou visualiza diariamente no seu celular, pode atrapalhar a construção de algo que você tá, né, almeja, que você deseja, que Deus já determinou para a tua vida. Mas saiba que, como Sansão, às vezes tudo isso está te atrasando, está te tirando o foco, e pode sim, tá, evitar que tu alcance o que Deus já tem estabelecido para a tua vida. Então nós temos que tomar cuidado sempre com o meio que a gente está, com o que a gente está vendo, com o que a gente está ouvindo. A gente tem que estar sempre blindado. Né? As distrações, né? Então a gente não pode desacreditar que isso não venha acontecer. Ah, não, estou aqui no meio de um pessoal, isso aqui não vai me atrapalhar. Eu via muito isso, amor, na época que eu competia com mais regularidade, assim, quando eu morava no Brasil, eu competia com mais regularidade, e muitas vezes meus amigos que não tinham envolvimento com esporte, faziam determinadas coisas e me convidavam. E eu estava num período muito focado. E eu falava, não, eu não vou, porque eu já sabia que se eu fosse, podia atrapalhar meu treino no dia seguinte. E no meio deles, eles não conseguiam entender isso, né? Mas na minha cabeça estava muito bem definida, porque eu recebi as instruções para isso. Então é muito importante, quando você tem um planejamento, você tem uma palavra de Deus, você tem um sonho, você está alinhado com pessoas sábias ao seu lado para elas te dar o caminho. Às vezes esse caminho que elas vão te dar, o que você tem que traçar, não vai ser o mais agradável para você ouvir, mas vai ser o que você vai fazer você chegar onde deseja. Que vai te impulsionar, né? Vai te impulsionar. Chegar no teu propósito, a realização do teu propósito. Exatamente, né? Exatamente. Amém. É isso aí. Galera, para a gente terminar esse vídeo, e a gente trouxe aqui uma palavra de Efésios, tá? No capítulo 3, versículo 16 a 20. Eu vou ler aqui para nós, e eu quero que essa palavra aqui, nós queremos que essa palavra aqui, ela fique de reflexão para a vida de vocês. E toda vez que vocês se depararem com uma situação onde vocês estão desacreditando de algo, tanto desacreditar de algo que vocês desejam, almejam, uma palavra que foi lançada para a vida de vocês, vocês se apeguem nessa palavra aqui. Tá então, Efésios 3, capítulo 3, versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fornecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e, assim, habite Cristo no nosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura, e também a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos,
conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória, à Igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. 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 Só corrigindo ali. Ao invés de que sejais fornecidos, que sejais fortalecidos com poder mediante ao Espírito. É isso aí, é a força que vem dos céus, né? Onde a gente precisa se apegar muito nisso, né, amor? Todos os dias. Todos os dias nós temos que praticar, gente, a nossa fé. Ela não é algo que vem pela atmosfera, que vem de mão, né, assim, nas suas mãos. Não, a gente precisa buscar acreditar, que é a fé. Nós precisamos buscar isso diariamente. É isso aí, galera. Amém. A gente tem o corpo, o espírito, né, e a alma. Né? Então a gente tem que sempre fortalecer o nosso espírito, galera. Busquem sempre fortalecer o espírito, porque se a gente fortalecer o corpo, a gente vai viver em pecado e a gente vai viver longe do nosso propósito, do que Deus deseja para as nossas vidas. Tenha isso em mente, que você vai conseguir viver o extraordinário que Deus tem para sua vida, tá certo? Amém. Amém, Ótima galera. semana. Deus abençoe, fique bem aí. Espero que vocês tenham curtido esse assunto, tá certo? Deixe seu like, seu comentário, siga a gente aí nas redes sociais e tamo junto. Valeu. Valeu.